Oi, pessoas, continuando o capítulo anterior de onde eu parei, tá bom? Ame a si mesmo, não se condene. Você foi condenado demais e aceitou toda essa condenação. Agora você fica se machucando. Ninguém se considera digno o suficiente. Ninguém se considera uma benção, uma bela criação de Deus. Ninguém pensa que é necessário. Essas são ideias venenosas, mas você foi envenenado com o leite de sua mãe. E esse tem sido todo o seu passado. A humanidade tem vivido sobre uma escura nuvem de autocondenação. Se você se condena, como poderá se desenvolver? Como poderá se tornar maduro? Se você se condena, como poderá venerar a existência? Se você não puder venerar a existência dentro de você, será incapaz de venerar a existência nos outros. Será impossível. Você só pode se tornar parte do todo se tiver um grande respeito pelo Deus que reside dentro de você. Você é um anfitrião. Deus é seu convidado. Ao amar a si mesmo, você saberá, Deus o escolheu para ser um vínculo. Ao escolher você para ser seu veículo, desculpe, ele já o respeitou, já o amou. Ao criar você, ele demonstrou seu amor por você. Ele não fez você acidentalmente. Ele o fez com um certo destino, com um certo potencial, com uma certa glória que você precisa atingir. Sim, Deus criou o ser humano à sua própria imagem. O ser humano precisa se tornar Deus. A menos que o ser humano se torne um Deus, não haverá preenchimento, contentamento. Mas como você pode se tornar um Deus? Seus sacerdotes dizem que você é um pecador, uma perdição, que você inevitavelmente irá para o inferno. Ele o deixará com muito medo, eles o deixam com muito medo de amar a si mesmo. Esse é o truque deles, cortar a própria raiz do amor. Eles são muito espertos. A profissão mais ardilosa no mundo é a dos sacerdotes. Eles dizem, ame os outros. Ora, isso será artificial, sintético, um fingimento, uma representação. Eles dizem, ame a humanidade, sua terra natal, sua nação, a vida, a existência, Deus, grandes pessoas, mas completamente sem significado. Você já se deparou com a humanidade? Você sempre se depara com os seres humanos e condenou o primeiro ser humano que encontrou, você. Você não se respeita, não se ama. Agora você desperdiça toda a sua vida condenando os outros. E por isso que as pessoas são tão críticas. Elas criticam e como podem evitar encontrar as mesmas faltas nos outros. Na verdade, elas as encontram e as aumentarão. Elas as tornarão tão grandes quanto possível.
Essa parece ser a única escapatória para, de alguma maneira, livrar a cara. Isso precisa ser feito? Por isso existe tanto criticismo e tanta falta de amor. Eu digo que esse é um dos sutras mais profundos de Buda. E somente uma pessoa desperta pode dar a você esse discernimento. Ele diz: ame a si mesmo. Essa pode se tornar a base para uma transformação radical. Não tenha medo de amar a si mesmo. Ame totalmente e você ficará surpreso. O dia em que você se livrar de toda autocondenação e autodesrespeito, e em que se livra, em que se livra das ideias do pecado, em que se livrar da ideia do pecado original, em que puder pensar em si mesmo como alguém valoroso e amado pela existência. Será um dia de grande bênção. Desse dia em diante, você começará a perceber as pessoas como elas são de verdade. E terá compaixão e não terá uma compaixão cultivada. Será um fluxo natural e espontâneo. É uma pessoa que se ama pode facilmente se tornar meditativa. Porque meditação significa estar consigo mesmo. Se você se odiar, como você se odeia? Como lhe disseram para fazer e você faz religiosamente? Se você se odeia, como poderá ficar com você mesmo? E meditar nada mais é do que apreciar a sua bela solitude, celebrar a si mesmo. É isso que a meditação é. A meditação não é um relacionamento, ou o outro não é necessário, a pessoa é suficiente em si mesma, é banhada em sua própria glória, em sua própria luz. Ela está completamente feliz por estar viva, por existir. O maior milagre no mundo é este. Você existe, eu existo. Existir é o maior milagre. E a meditação abre as portas para esse grande milagre, para esse grande milagre. Mas somente uma pessoa que ama a si mesma pode meditar. Do contrário, você está sempre fugindo de si mesmo, evitando a si mesmo. Quem quer olhar para uma face feia e quem quer penetrar num ser feio? Quem quer penetrar no fundo em sua alma, em sua própria alma? Quem quer penetrar fundo em sua própria lama, em sua própria escuridão? Quem quer entrar no inferno que você julga ser? Você quer manter tudo encoberto, com belas flores e sempre fugir de si mesmo. Quem nunca? Por isso, as pessoas estão continuamente procurando companhia. Elas não conseguem ficar com elas mesmas e querem ficar com outras. As pessoas estão procurando qualquer tipo de companhia. Se elas pudessem evitar a companhia delas mesmas, qualquer
coisa servirá. Elas sentarão num cinema durante 3 horas, assistindo algo completamente idiota, lerão um romance policial por horas, desperdiçando o seu tempo. Lerão o mesmo jornal repetidamente, apenas para se manterem ocupadas. Jogarão cartas e xadrez apenas para matar o tempo, como se tivessem muito tempo. Nós não temos muito tempo. Não temos tempo suficiente para nos desenvolver, para nos alegrar. Mas este é um dos problemas básicos criados por uma educação equivocada. Evite a si mesmo. As pessoas ficam sentadas em frente à TV, grudadas na poltrona, durante 4, 5, até 6 horas. Na média, o norte-americano assiste televisão durante 5 horas por dia. E essa doença se espalhará por todo o mundo. E o que você está vendo? E o que você está ganhando com isso? Queimando seus olhos? Eu queimei os meus. Mas isso sempre foi assim. Mesmo se a televisão não existisse, haveria outras coisas. O problema é o mesmo, como evitar a si mesmo. Porque a pessoa se sente muito feia. Quem a fez ficar tão feia? Seus pretensos religiosos, seus papas, seus chacarachaias? Elas são responsáveis por distorcer suas faces, e foram bem-sucedidos, tornaram todos feios. Toda criança nasce bela, e então começamos a distorcer sua beleza, mutilando-a, paralisando-a de muitas maneiras, distorcendo sua proporção, tornando-a desequilibrada. Mais cedo ou mais tarde ela ficará tão desgostosa consigo mesma que aceita ficar com qualquer um. O sujeito pode procurar uma prostituta apenas para evitar a si mesmo. Ame a si mesmo, diz Buda. Isso pode transformar todo o mundo, pode destruir todo o feio passado, pode anunciar uma nova era, pode ser o princípio de uma nova humanidade. Daí muita insistência no amor. Daí minha insistência no amor. Mas o amor começa com você mesmo. Depois ele pode continuar se espalhando por conta própria. Você não precisa fazer nada para espalhá-lo. Ame a si mesmo, diz Buda. E logo depois ele acrescenta: e observe. Isso é meditação. É o nome que Buda dá à meditação, mas o primeiro requisito é se amar e depois observar. Se você não se ama e começa a observar, vai querer se suicidar. Muitos budistas pensam em suicídio, pois não prestam atenção na primeira parte do sutra. Me deparei com um único comentário sobre o Dharmapada, sobre esse sutra de Buda, que disse qualquer atenção à primeira parte. Ame a si mesmo. Sócrates diz: conheça a si mesmo. Buda diz: ame a si mesmo.
Buda está muito mais correto, porque ao menos que você ame a si mesmo, nunca se conhecerá. O conhecer virá somente mais tarde. O amor prepara o terreno e a possibilidade de se conhecer. É o caminho correto para se conhecer. Certa vez eu estava com um monge budista, Jagdish Kashyap, que já morreu. Ele era um bom homem e estava conversando sobre o Dhammapada e nos disparamos com esse sutra. Ele começou a falar sobre o observar, como se não tivesse lido a primeira parte. Nenhum budista tradicional jamais presta atenção na primeira parte e simplesmente passa por cima. E eu disse ao Bhikshu Jagdish Kashyapa. Eu sou muito boa em ler na pronúncia. Que quem nunca, né? Espere, você não está percebendo algo fundamental. Observar é o segundo passo e você está fazendo dele o primeiro. Ele não pode ser o primeiro. Ele normalmente leu o sutra e disse. Ele novamente leu o sutra e disse, com um olhar confuso: li o Dhammapada durante toda a minha vida e devo ter lido esse sutra milhões de vezes. Ele é minha prece matutina diária antes de abrir o Dhammapada. E posso repeti-lo de memória, mas nunca pensei que amar a si mesmo fosse a primeira parte da meditação e observar a segunda. E é isso o que aconteceu com milhões de budistas por todo o mundo. E também é o que acontece com os neobudistas, pois agora o budismo está se espalhando pelo Ocidente. Chegou o tempo de Buda no Ocidente. Agora o Ocidente está pronto para entendê-lo. É o mesmo engano também é cometido. E o mesmo engano também é cometido. Ninguém acha que amar a si mesmo precisa ser a base para conhecer a si mesmo, para observar a si mesmo, pois a menos que você se ame, não conseguirá se encarar. Você evitará. O observar pode ser próprio, nem sem uma maneira de ser uma maneira de evitar a si mesmo. O observar pode ele próprio ser uma maneira de evitar a si mesmo. O primeiro, ame a si mesmo e observe hoje, amanhã e sempre. Crie uma energia amorosa à sua volta. Ame o seu corpo, ame a sua mente, ame todos os seus mecanismos, todo o seu organismo. Amar significa aceitar como é. Não tentar reprimir. Reprimimos somente quando odiamos algo, quando somos contra algo. Não reprima, porque se reprimir, como irá observar?
e não conseguimos olhar nos olhos do inimigo, só conseguimos olhar nos olhos de nosso amado. Se você não se ama, não será capaz de olhar seus próprios olhos e em sua própria face, em sua própria realidade. Observar e meditar. O nome que Buda dá à meditação, observar é a senha de Buda. Ele diz: fique atento, fique alerta, não seja inconsciente, não se comporte de maneira sonolenta, não continue funcionando como uma máquina, como um robô. É assim que as pessoas estão vivendo, como androide. Mike tinha acabado de se mudar para o apartamento e achou que deveria se apresentar aos vizinhos da frente. Quando a porta se abriu, ficou encantadoramente surpreso ao ver uma bela jovem e loura com um sumário chambre transparente. Que é isso? Mike a olha diretamente nos olhos e improvisa: olá, sou o seu vizinho, açúcar do outro lado do corredor. Você pode me emprestar uma xícara de vizinho? A pessoa está vivendo inconscientemente. Elas não estão conscientes do que estão dizendo, do que estão fazendo. Elas não são observadoras. As pessoas ficam supondo e não vivem, não veem. Elas não têm discernimento, não podem ter. O discernimento só acontece por meio de grande observação. Então, pode-se ver até com os olhos fechados. No momento, você não pode ver nem mesmo os olhos No momento, você não pode ver nem mesmo com os olhos abertos. Você conclui, supõe, impõe, projeta. Grace está deitada no divã do psiquiatra. Feche os olhos e relaxe, diz o médico, e tentarei um experimento. Ele pegou seu chaveiro no bolso e levemente balançou as chaves. O que este som lembra? Perguntou. Sexo. Ela sussurrou. Então, ele encostou o chaveiro na palma da mão da moça e o corpo dela enrijeceu. Minha música aqui, ó, do vizinho. Desculpa, gente. Vou tentar melhorar. E isso? Perguntou o psiquiatra. Sexo? Grace murmurou nervosa. Agora abra os olhos, instruiu o médico, e me diga por que o que fez você pensar em sexo. Hesitantemente, suas pálpebras se abriram. Grace viu o molho de chaves na mão do psiquiatra e enrubesceu. Bem, para começar, ela gaguejou. Pensei que o primeiro som fosse o zíper se abrindo. Ai, gente.